Bem-vindos a mais um episódio do podcast Paraná Business, em parceria com Lead Paraná e um oferecimento da Uni Curitiba. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que saiu da área bonito de ter e entrou na mesa de decisão das empresas. Sustentabilidade como investimento e não como custo. Quando falamos de meio ambiente, ESG, competitividade, estamos falando de algo muito concreto. Acesso a capital, reputação, preferência de clientes, eficiência operacional e capacidade de atrair e reter talentos. Empresas que tratam sustentabilidade não só como obrigação regulatória, mas olham para o futuro, porque essas que olham só como obrigação tendem a ficar para trás. Para essa conversa eu vou receber duas convidadas. Uma já está aqui na mesa comigo e a outra vai chegar e entrar na nossa conversa. Então eu tenho o prazer de receber a professora Regina Bacelar, referência em Direito Ambiental e na agenda de cidades sustentáveis e ESG. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, quando você escuta a frase sustentabilidade não é custo, é investimento, o que significa na prática do dia a dia para você? Eu entendo que hoje, como você falou na sua introdução, as empresas não podem ficar para trás. Então, alguns anos atrás, as empresas entendiam que cuidar do meio ambiente, trabalhar com sustentabilidade seria um custo. Então, colocar aquilo na planilha de custos era difícil, né? Porque era um peso a mais, então sentiam como um peso. Hoje é um investimento, porque elas têm que olhar o lado positivo e todos os ganhos que a empresa vai ter em trabalhar com a sustentabilidade. Mas não é só aquele ganho de marketing, de fazer, mostrar que está fazendo quando na realidade não faz. É realmente colocar na sua prática em todos os setores de atuação, em todas as instâncias das suas bases dentro da empresa, desde a diretoria até a operacional, ou seja, é fazer acontecer. E é investimento porque ela vai ter ganhos e a gente pode dizer que o lucro é intangível se ela investir na sustentabilidade efetivamente. E por que ainda existe tanta resistência em ver sustentabilidade como investimento? Muitas empresas ainda veem só como custo ou compliance. E aonde você mais vê esse ruído hoje? No jurídico, no financeiro, na alta liderança ou no operacional? A gente vê que o que nós estamos aí ainda permeados de um preconceito com relação às pessoas, até por um não conhecimento adequado, vinculam muito sustentabilidade só à sustentabilidade ambiental, como iniciou lá na década de 70, nas primeiras conferências da ONU. Hoje não, a sustentabilidade ela tem 3 pilares, é o ambiental, é o social e o econômico. E a empresa, ela se envolve nesses 3 pilares. Então, a gente vê um preconceito por essa vinculação com uma questão ambiental, que ainda proteger o meio ambiente seria aquela questão de ser verdinho, ou para alguns, não vamos generalizar, e a questão realmente do custo. Isso as empresas entendem que vai sair caro e que elas não terão retorno. Então, muitas vezes o empresário não consegue enxergar mais para frente que o retorno ele não é imediato, mas ele vai acontecendo, o retorno inclusive na vida útil da sua própria empresa. Ela terá uma vida útil para as futuras gerações. Se não cuidar, a empresa pode se acabar logo, né? Entrando bem na sua área, do ponto de vista jurídico e de políticas públicas, o que mudou nos últimos anos para que a pauta ambiental e de ESG deixasse de ser opcional e passasse a ser fator de risco e competitividade para empresas e governos? Bom, a gente vê muitas discussões no âmbito jurídico, o que impacta. Eu trabalhei em uma empresa, né? Eu trabalhei na Copel, fui diretora jurídica da Copel, superintendente da área jurídica da Copel, e implantamos os sistemas de sustentabilidade, ESG, Pacto Global na empresa, mas o que a gente vê que é preciso ter esse envolvimento geral, né, de toda a organização para enxergar para um futuro. E nesse caso, aí... Só me relembrando. O que mudou em relação ao cenário? Mudou leis? Mudou no aspecto jurídico. O que muda? Por exemplo, que eu ia comentar com você. Na época da privatização do setor elétrico, um
dos pontos cruciais e que não possibilitou a privatização de algumas empresas do setor elétrico foi o passivo ambiental. Então, hoje, quando uma empresa vai ser avaliada, não só de setor público, no âmbito privado, para uma fusão, para uma venda, né? Ou para colocar suas ações na Bolsa de Valores, é preciso que seja feito um levantamento da situação dessa empresa. Se essa empresa ela é sustentável, ambientalmente, socialmente, economicamente, e que reflexos em termos de prejuízo isso pode dar para um futuro acionista, para um futuro comprador. Então, existem muitas discussões judiciais com relação a isso, e hoje, a esfera jurídica, os tribunais estão se manifestando mais à questão da sustentabilidade, justamente porque nós estamos aí diante de uma crise que se acelera cada vez mais e que daqui para frente a gente vê que vai ser perene, que são as mudanças climáticas, que fazem parte desse pacote todo. Estudos recentes mostram que empresas com prática ESG mais robustas tendem a ter melhor desempenho financeiro e menor custo de capital a longo prazo. Quando você olha para esse tipo de dado, que ele não mostra, mas vocês claramente já conseguem enxergar nessas empresas, o que elas melhoram? Em termos, quando elas aplicam efetivamente a sustentabilidade, elas melhorem numa... por exemplo, elas são mais reconhecidas pela sociedade. O consumidor vê aquela empresa com bons olhos. Se ele vê com bons olhos a empresa, significa que ele vai consumir mais e ele vai propagar, ele vai divulgar aquela empresa. Se ele não vê, ele não consome, inclusive a visão é negativa. Perante os órgãos reguladores, essa empresa tem o que a gente chama de boa-fé. Né? Ela terá uma boa-fé perante os órgãos reguladores. Então, e perante a comunidade de forma geral, porque essa empresa ela não vive sozinha. A empresa ela tem todo um entorno, né, que é a questão social, e que ela tem a responsabilidade com relação a esse entorno social, mas ela também recebe impactos positivos ou negativos dessa visão social. Então, acho que isso reflete muito e tem refletido muito nos julgamentos do judiciário, nas ações judiciais. Cada dia a gente vê ações diferenciadas trabalhando com essa questão da sustentabilidade, tendo em conta aí prejuízos gerados pelo não cuidado, pela não responsabilidade ambiental, social, econômica da empresa, né? E fora isso também, a gente vê que o impacto econômico, se essa empresa não for sustentável economicamente, a vida dela está fadada a um insucesso. Né? Ela não terá um sucesso para frente. Você entrou, até a minha pergunta era exatamente isso que você já entrou. Eu falo bastante. Me surgiu uma outra dúvida. Hoje, nos tribunais e que você tem acompanhado, quais são os maiores problemas que têm surgido e os tribunais têm sido chamados para mediar ou para tomar uma decisão em relação à sustentabilidade? São os desastres ambientais? A gente vê que a questão do pilar ambiental, a questão dos desastres ambientais, a questão, por exemplo, licenciamentos ambientais que não são feitos de uma maneira adequada e que daí geram desastres, né? Temos recentemente várias situações dessa, não só no Brasil, mas como em outros países também. A falta de cuidado das empresas, por exemplo, o lançamento de esgoto diretamente em rio, esgotos camuflados, o corte de vegetação não autorizado ou aquela vegetação que não poderia ser cortada. Quando eu falo não autorizado, é que às vezes tem autorização, mas corta além, né? Vai além daquilo que foi autorizado. Então, a gente tem aí uma série de situações, a poluição atmosférica, né? Então, poluição atmosférica, poluição da água, corte de vegetação, tudo isso vai refletir aonde? Na sociedade como um todo, no meio ambiente como um todo, e vai, como a gente pode dizer, estar vinculada às mudanças climáticas, né? Hoje é muito difícil, quando você conversa com empresários, gestores públicos, com a população no nível mais mediano, de todo mundo ter o mesmo entendimento em relação à sustentabilidade, questões de ESG, meio ambiente. Por que você acha que isso acontece?
Por que hoje existe uma discrepância tão grande? Existe gente que acredita que está acontecendo mudanças climáticas, nós estamos vivendo isso, tem gente que fala, não, é só 1 grau, isso sempre aconteceu na história da humanidade. Bom, existe aí um negacionismo por parte de uma camada da sociedade, mas existe também um desconhecimento e um acreditar em fake news ou não ter as informações adequadas. O que falta é uma educação ambiental. Quando eu falo a educação ambiental, ela envolve também os aspectos sociais e econômicos, em se falar da maneira correta e fazer com que a pessoa, na educação ambiental, você primeiro sensibiliza, mostra a importância daquilo para depois ir conscientizando aos poucos. Uma pessoa ela não muda o seu comportamento de uma hora para outra. Ela precisa acreditar primeiro. E para isso é a educação. Então, aí entra um papel muito importante das instituições de ensino, em trabalhar em todos os seus níveis de ensino com essa tarefa de educação e principalmente do ensino superior, onde você vai colocar no mercado profissionais. E esses profissionais, eles têm que ter essa consciência ambiental, que a sustentabilidade hoje faz parte do nosso dia a dia, seja do nosso dia a dia em termos particulares, ou seja, como pessoa, em termos profissionais, em termos sociais, em todo o âmbito da sociedade. Mas também que esse profissional seja um cidadão, exerça a sua cidadania ambiental, saiba cumprir com seus deveres e saber os seus direitos. Então, a base de tudo isso, eu diria em 2 palavras, educação ambiental. E é o que falta. E você toca uma parte de direito ambiental. É nova essa área para o direito? Ou é muito antiga e a gente não falava antes? Olha, na realidade, a educação ambiental ela surge no mundo a partir da Conferência de Estocolmo em 72, que foi quando explodiu a questão ambiental. Um pouco mais de 50 anos. 81, tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente, onde a educação ambiental entra como princípio na nossa lei de 81. E lá, inclusive, essa lei ela já trabalhava com sustentabilidade. E é essa lei que eu pego como foco para trabalhar com meus clientes, quando eles dizem que a questão ambiental emperra tudo. Porque essa lei ela diz o seguinte, que a proteção ambiental deve ser trabalhada de forma compatível com o desenvolvimento socioeconômico. Então, um não deve prejudicar o outro. Você tem que ter o equilíbrio na balança. E que é o que a gente vê aí que muitas empresas fazem. Então, ela entra em 81, depois entra na Constituição de 88 e, através da Política Nacional de Educação Ambiental, nós temos que trabalhar com educação ambiental deve estar obrigatoriamente em todos os níveis de ensino do MEC. Desde lá do berçário até pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. E, fora isso, a educação informal, que são o que as empresas fazem, as campanhas do poder público, da sociedade, do terceiro setor, né? Então, quando, por exemplo, você começa uma campanha para falar da importância da água, que a água tem uma importância essencial para o ser humano, isso é educação ambiental, que pode ser através de uma propaganda de uma empresa, como pode ser do poder público ou pode ser de uma instituição de ensino. Então, essa educação ambiental, ela é formal e ela é informal, mas ela inicia no Brasil a partir de 80. E em 80 a gente pode dizer que surge a obrigatoriedade, né, com essa educação ambiental e com a Constituição Federal dizendo que deve ser em todos os níveis de ensino, surge a obrigatoriedade e surge um direito ambiental propriamente dito, né? Daí, com a lei de 97, surge a obrigatoriedade que em todos os níveis tem. Então, por exemplo, nos cursos de direito, passamos a ter a disciplina de direito ambiental. Eu iniciei a trabalhar com direito ambiental na década de 80, logo após sair da lei. E a Unicuritiba, que era a antiga Faculdade de Direito de Curitiba, eu criei ementa e iniciei a disciplina de direito ambiental, e foi uma das primeiras no Paraná, em 1999. Depois da publicação da lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente pode dizer, é uma área recente, mas não é porque é recente que não é importante, e essa é a consciência que tem que ter. E justamente por ser recente, as pessoas ainda desacreditam, acham que é uma perfumaria,
né, que é menos importante que outras áreas. E esse direito ambiental, quando a gente fala em direito ambiental, ele não é só para o curso de direito. Eu trabalho com essa matéria no curso de biologia. Já trabalhei com essa matéria na medicina veterinária. Então, você pode ter trabalhando sobre o mesmo enfoque vinculado. Então, eu vou trabalhar na medicina veterinária com a legislação vinculada aos animais. Na biologia, com a legislação própria vinculada. Interessante. Tá? Então, mas é uma área recente, a gente pode dizer que é recente, né? Mas não menos importante. Durante a sua fala, você falou em relação a algumas campanhas, em relação à marca, e eu quero avançar nisso. Falar sobre marca e competitividade. Que muitas empresas entendem, é uma multa, mas eu acho que é mais do que não ser multado. É uma escolha mesmo, de posicionamento, de crença. E também de como você quer ser visto pela sociedade. Na sua opinião, qual é a conexão direta entre ESG e competitividade? Onde essa agenda pesa mais hoje? Acesso a crédito, participação em cadeias globais, preferência do consumidor, atração de talentos. Uma empresa vai perder clientes, né? Vai perder outros compradores em nível de empresas se ela não se atentar para isso. Isso já é uma realidade. Os consumidores no dia de hoje, na sua percepção, já estão negando empresas que não têm essa preocupação. Como você enxerga em relação à competitividade? Eu entendo o seguinte, que hoje já é uma obrigatoriedade. Já não é um ponto facultativo que a empresa escolhe se ela quiser. Se ela quiser ser competitiva no mercado, ela tem que aplicar aí todos esses sistemas. O sistema da ISO 14001, o ESG, Compliance Ambiental, né? Se quiser ir mais além ainda, participar, ingressar no Pacto Global da ONU e cumprir os 17 ODS. Então, nós temos hoje vários sistemas que a empresa pode implementar, mostrando que quer fazer o correto, né? E que vai fazer o correto. Então, hoje é uma obrigatoriedade delas participarem. Se não participarem, é uma perda para sua imagem. E aí, essa perda que eu digo que é uma perda intangível também. Porque não é só a imagem dizer o consumidor vai deixar de comprar, mas é todo aquele reflexo do que é a empresa na sociedade, do que ela acredita, né? Então, a gente vê hoje muitas lutas. Por exemplo, por conta dos consumidores e reclamação de consumidores, o McDonald's deixou de utilizar aquela embalagem de isopor e passou a utilizar de papelão. A Natura passou a separar as suas embalagens e utilizar embalagens mais sustentáveis. Então, várias empresas, por exemplo, tivemos ali a questão de empresas de perfumaria, de sabonetes, que deixaram de utilizar determinados óleos por uma pressão de consumidores, porque os óleos eram oriundos de plantas em extinção. Então, a pressão do consumidor faz com que a empresa precise mudar. Já não é uma livre escolha. Ou ela muda ou ela fica para trás. Se uma empresa tivesse que escolher um único indicador para provar que sustentabilidade pode gerar resultado no negócio, que indicador você, por exemplo, sugeriria para essa empresa? Bom, eu sou meio suspeita, né? Eu colocaria como trabalhar com a questão ambiental, meio ambiente natural é vida. Eu diria que hoje a questão do meio ambiente natural é essencial. Mas também ela não pode deixar de olhar o seu entorno, porque meio ambiente natural também são as outras formas de vida, a sociedade que vive e a questão econômica da empresa. Mas eu colocaria num primeiro momento, nesse momento de uma crise ambiental, de mudanças climáticas, eu colocaria o meio ambiente natural. Legal. E, como eu prometi para vocês, mais uma convidada vai se juntar a nós para uma conversa. Eu tenho o prazer de chamar agora a professora Thaís Pacheco, mestre em Biologia e atuante na agenda de Educação e Sustentabilidade. Thaís, para começar, primeiro, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu quero voltar a uma pergunta que eu fiz para a Regina. Muitas pessoas falam a frase: sustentabilidade não é custo, é investimento. O que significa para você isso na prática e no dia a dia? Boa tarde, agradeço o convite. Eu acho que essa frase está correta, né? Então, vamos pensar assim que a sustentabilidade ela tem que mover o mundo agora. Nós temos que trabalhar a favor da sustentabilidade, né? Vamos pensar que
vamos deixar para lá toda aquela história de, né, o meio ambiente, nós temos que trabalhar com a sustentabilidade mesmo, né? Isso tem que ser real na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso entorno, e você nas tem escolas. sentido que as empresas têm olhado para a sustentabilidade não como um custo, como um dever, mas algo que faz sentido para elas? Eu acho que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo. Então, a gente vê muitas empresas que já estão adotando, né, algumas práticas que são bastante sustentáveis, né? Então, você já percebe que existe, então, todo um cuidado com a parte de cosméticos para não ter mais o tratamento com animais, né? A gente vê, então, toda a parte de cuidado com o lixo, né? O destino correto do lixo, novas campanhas aparecendo. Então, eu acho que isso está acontecendo. Poderia estar melhor, vamos dizer assim, mas eu acho que nós estamos num caminho bem promissor. E hoje, quando você olha para o mercado como um todo e também para a sociedade como um todo, onde, na sua percepção, onde a gente ainda mais falha? Olha, eu acho que grandes empresas, algumas, né, que ainda não estão com... Eles têm um planejamento, mas ainda não está tão associado verdadeiramente, não está sendo aplicado verdadeiramente. E então, eu acho que isso precisaria ser revisto em alguns pontos. Mas eu vejo, assim, que a educação... As crianças estão crescendo com esse cuidado, alguns pais estão crescendo, então eu acho que assim, as empresas em breve vão ter que todas abraçar esse processo da sustentabilidade. E para você, Regina, onde você acha que as empresas ainda mais deixam a desejar em relação à sustentabilidade? Nos aspectos ambientais. Né? Inclusive, eu estava... enquanto a Thaís estava respondendo, eu estava lembrando de uma pesquisa que foi feita recentemente pela Fundação Getúlio Vargas sobre essa questão de sustentabilidade nas empresas e o reflexo. Inclusive, eu anotei aqui na minha colinha. Foram consultados consumidores de todo o Brasil, né? E, segundo os dados dessa pesquisa, quase 1/3 dos consumidores brasileiros, ou seja, 23%, afirmaram ter mudado seus comportamentos devido à preocupação ambientais, deixando de adquirir produtos de algumas empresas. Para 41% dos respondentes, essas mudanças empresariais, elas devem ser definitivas. Ou seja, o consumidor está mais esclarecido e fiscalizando mais as empresas, né? Então, ele pode deixar de comprar produtos e isso afeta social, econômica e ambientalmente aquela empresa que não cumpre o seu papel dentro desse escopo de sustentabilidade. Hoje a gente vive uma era de marketing impressionante, como nunca na história da humanidade, pelas ferramentas que nós temos disponíveis para a gente, e como a narrativa também é construída, mas muitas empresas elas têm utilizado de posicionamento sustentável para conseguir público. Outras empresas, apesar de utilizar esse posicionamento, não são tão verdes assim. A gente tem chamado de greenwashing, né? Exatamente. Como as pessoas que estão nos assistindo hoje, elas podem olhar e ficarem mais atentas para perceber o que é uma prática verdadeira e interessada e o que é uma prática somente para inglês ver? Eu acho que o consumidor ele deve pesquisar um pouquinho mais sobre a empresa, né? E uma empresa realmente envolvida em sustentabilidade, ela não é só uma imagem para fora. Ela é aquilo que acontece dentro dela. Então, como eu falei para você logo no início, em todos os níveis da empresa deve existir uma consciência voltada à adoção de práticas sustentáveis. Então, não é, eu vou implantar um sistema, mas o operacional vai cumprir isso. Não, a diretoria tem que dar o exemplo. A diretoria tem que cumprir. Então, em todas as esferas daquela empresa, eu tenho que ter essa consciência, não só documentalmente. Então, eu vou ter lá um código de conduta, código de... Se aquilo não sai do papel, não adianta. Então, o consumidor tem que estar atento a não só o produto que é colocado no mercado, mas todo um processo produtivo e como a empresa age, como que ela é.
Qual o perfil daquela empresa? Para isso tem que investigar um pouquinho. E a propagação, a difusão dessas informações de um consumidor para outro, isso é muito rápido, né? Os consumidores, eles têm que aprender e pegar aquela prática de olhar o rótulo, de olhar o produto, de saber de onde vem aquele produto que ele está consumindo, se realmente é uma ação sustentável, né? Então, eu acho que todos nós somos fiscais enquanto consumidores, né? Então, nós é que vamos fazer esse papel, né? De fiscalizar, de olhar, de fazer cumprir, né? Eu acho que está muito na hora de todo mundo aprender a olhar os rótulos, aprender a olhar as origens, isso é muito importante. Mas tinha um suco um tempo atrás que virou um escândalo, porque tinha um determinado posicionamento, que era um suco que se preocupava com a origem, que era um suco natural, e depois, na verdade, descobriram que não era nada daquilo que só era posicionamento. Tem indícios, as pessoas, uma pessoa normal, né? Como se diz no direito o termo, um homem, o que não é comum, né? É um homem comum, por exemplo. Né? Como ele olha para aquilo e fala, ele consegue identificar, aqui tem realmente sustentabilidade, aqui é falsidade. A gente vê muito nas embalagens, né? Aquele símbolozinho ali da sustentabilidade. Mas a gente tem que aprender a olhar por trás da estrutura, né? Então, existem sinais, né? Existem relatos. Então, você tem que aprender a olhar o que aquele símbolo quer dizer, se realmente está sendo feito aquilo que é dito, né, pela empresa. Então, você tem como rastrear, vamos dizer assim, né? E o boca a boca, como a Regina falou. Eu vejo que o produto não é bom, que eu conto para uma outra pessoa. Então, pior do que aparecer no mercado alguma coisa é o boca a boca, é você perder a credibilidade. Então, acho que todo mundo tem que começar a cuidar com isso. E aí também os componentes, né? Sim. Só que aí a gente tem a questão de que o consumidor, ele é hipossuficiente. Ele conhece a parte técnica de um produto. E aí uma indicação já no âmbito jurídico. Se verifica alguma inconformidade com o produto, nós temos o PROCON, que é bastante atuante. Então, o consumidor, ele tem um dever de divulgar, de denunciar o PROCON e o direito de buscar outras alternativas e buscar, inclusive, ressarcimento com relação ao produto que não está adequado, né? No nosso próximo bloco, a gente vai descer para o chão de fábrica, mas antes você falou uma coisa importante em relação a buscar direito, lei, PROCON. Muitas vezes, quando eu converso com empresários, eles relatam, na verdade, é uma reclamação quase que generalizada, que o Brasil é muito duro em relação às leis ambientais. É muito rígido, tem muita lei, existe uma reclamação, parece que um senso comum. Talvez a pessoa nem tenha estudado, mas é quase falar sobre o clima. Tá só hoje, vai chover? Exatamente. Quando a gente entra numa parte de meio ambiente, você que está inserida e você que tem acompanhado isso, o Brasil realmente é um país muito rígido nas questões ambientais ou isso é percepção e só reclamação do mercado? Olha, o que eu vou dizer para você é que não vai existir em país nenhum as leis perfeitas. Não existe uma lei perfeita. Mas o Brasil tem leis muito boas. Nós temos um conjunto de leis ambientais muito bom. E que nós temos que tomar um cuidado muito grande para que elas não se tornem cada vez mais flexíveis. Elas não são muito rígidas. Acontece que no pensamento de alguns, não vamos generalizar, qualquer lei vai ser um obstáculo a construir o empreendimento mais rápido, ter as licenças ambientais mais rápidas. Qualquer lei ou qualquer requisito que o órgão ambiental coloque vai ser um obstáculo, porque não se quer ter esses obstáculos, né? Para alguns ainda é aquilo que nós vivíamos alguns anos atrás, que escolhia o local, construía, fazia, acontecia e ninguém reclamava. Hoje já não é mais assim. Então, se a gente for comparar algumas leis ambientais brasileiras com leis de outros países, nós não somos os mais rigorosos, mas é uma reclamação frequente, né? E aquilo que eu falei para vocês, muitos clientes falam para mim, mas doutora, as leis ambientais proíbem tudo.
e que daí que eu uso aquele artigo que eu mencionei para vocês. Não, a nossa lei ambiental, a nossa política, a nossa Constituição Federal diz que deve ser compatível, não está proibindo. Só que aí é uma mudança de mentalidade. Se o empresário fizer tudo corretamente, a lei não vai ser muito pesada para ele. Vai ser uma consequência natural daquilo que ele já tem que fazer normalmente. Nós trabalhamos com os alunos, né? Trabalhamos juntas com a legislação ambiental e a gente estuda, então, e a gente vê que as leis, elas existem. Existe um problema do tipo assim, mas eu queria tanto construir naquele local, é um local tão... Mas ele não é bom para a natureza que seja construído ali. Tem uma nascente, é uma área de preservação, então esse é o problema, né? A gente tem a lei, ela deve ser cumprida e as pessoas às vezes, puxa, mas aquela área está tão largada. Não, ela é uma área de preservação. Então, é isso que a gente tem que entender, né? E você, dentro de sala de aula, tem percebido uma melhora na consciência dos alunos em relação a isso? Muito. Eu fico muito feliz. Eu dou aula para o curso de Ciências Biológicas e, olha, os alunos vêm com uma consciência muito boa, né? Uma consciência que eu, quando fiz Ciências Biológicas há muitos anos atrás, não tinha. Né? Então, eles vêm com um pensamento, eles têm consciência que as leis existem, né? E eles vêm, assim, apaixonados com a coisa. Eu quero entrar agora no chão de fábrica e em processos internos, onde a sustentabilidade aparece ao mesmo tempo na linha de custo, mas também na linha de economia. Quais são os exemplos práticos em que a agenda ambiental gera eficiência operacional imediata, na opinião de vocês? Pode ser energia, água, resíduos, cadeia de fornecedores, algo que um gestor consiga explicar numa planilha. Se vocês fossem prestar consultoria para uma empresa olhando para a sustentabilidade, onde vocês falam, se a gente fizer isso aqui, a gente tem uma melhoria aqui? Olha, o que a gente pode ver é que desde aquelas atitudes básicas e que muitas vezes são consideradas pequenas até as maiores, tudo é importante. Então, por exemplo, uma grande empresa ou um grande grupo administrativo, se você colocar sensores de energia, você vai ter uma redução de energia. Se você colocar painéis solares, você pode ter uma redução no custo da sua energia. Vai estar trabalhando, protegendo ambientalmente, mas também vai ajudar na sua planilha de custos. Se você colocar sensores em torneiras, você vai ter uma economia de água e vai estar protegendo o meio ambiente. E são atitudes de sustentabilidade, né? Até questões maiores, ou seja, a escolha dos seus fornecedores, né? A forma de se trabalhar com o ciclo dos produtos. Então, tudo isso vai gerar. E, principalmente, você ter na sua empresa a implantação do sistema de gestão ambiental da ISO 14000, onde a gente trabalha com várias medidas que podem auxiliar e que podem ajudar a planilha de custos. Quer dizer, hoje, trabalhar com a proteção ambiental pode ser uma ajuda, inclusive, na economia dos custos, a diminuição dos custos da empresa. Basta o empresário querer olhar isso com bons olhos e querer fazer efetivamente. Eu acho que Thaís pode complementar essa parte prática. Sim, com certeza. Esses procedimentos simples, né? De você cuidar, ter os sensores para a água, de você ter um destino correto para os resíduos todos, né? Da luz, de ter as placas para você poder fazer a economia de luz e tudo. Tudo isso volta para o próprio empresário. Porque se você colocar isso numa planilha, vai gerar um custo, uma economia na empresa muito grande, isso reverte para ele, vai gerar um bom andamento para o meio ambiente, né? Ele vai ser uma empresa que vai ser modelo, que vai ter um bom nome, que vai ser, né? Então, eu acho assim que vai ser uma cadeia muito grande de eventos que vão só somar, né? Então, aquela pessoa, aquela empresa que está super engajada nesse processo, então, assim, resíduos. Gente, nós temos um problema muito sério com os resíduos, né? O destino correto do lixo. Se nós tivermos todo um processo, se a empresa tiver um cuidado, como fazer a destinação do lixo que ela gera, né?
seguindo aquela cadeia toda que a gente sabe que existe. Vai ser um processo econômico para a empresa, vai ser um processo muito bom para o meio ambiente, vai gerar empregos para outras pessoas. Então, quer dizer, todo mundo vai ganhar. Né? Então, eu acho que é um processo assim que, se você abraça essa causa na tua empresa, e não precisa ser uma empresa de grande porte, pode ser uma empresa pequena, mas se você já implementar esses processos todos no momento que você está formando a tua empresa, você já vai criar uma consciência e você vai ver que a roda vai girar. Né? Eu tenho uma percepção que muitas vezes as empresas acham que precisam fazer movimentos muito grandes ou complexos e que todas as vezes quando eu pergunto para elas, o que você está fazendo? Elas ficam meio com vergonha de falar o que estão fazendo porque elas acham que é muito pequeno. Mas em relação à sustentabilidade, meio ambiente, até as questões sociais dentro da empresa, a governança é um pouquinho, talvez um pouco mais complexo, mas são essas atitudes simples que ajudam no dia a dia e tem um impacto enorme, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, vamos imaginar uma grande empresa em que os funcionários têm à sua disposição o cafezinho e aqueles copinhos plásticos para tomar o cafezinho. Se você calcular, isso foi feito uma empresa que eu prestei consultoria, calcular quantas vezes o empregado levanta durante o dia e vai buscar o cafezinho. Cada vez que ele vai, ele utiliza um copinho e joga no lixo. A quantidade de copinhos plásticos. Então, uma medida. Primeiro, educar, treinar bem todo o pessoal da empresa e, por exemplo, dar de presente lá a sua caneca. Tá? Então, ela fica com a sua caneca na mesa. Não vai mais ter o plástico jogado como um resíduo. Uma outra empresa que utiliza no seu processo produtivo muita água. Então, capta aquela água do rio e utiliza bastante água. Se ela tiver um custo maior, né, disponibilizar recursos e construir uma pequena usina de tratamento de água e fizer sempre o reaproveitamento daquela água, ela não vai mais estar captando do rio, vai estar reaproveitando. Ela vai tratar a água e reaproveitar no seu ciclo de produção. Então, isso vai gerar, muda a mentalidade, ajuda a proteção ambiental e vai ajudar na planilha de custos. Né? Você comentou uma coisa e eu quero fazer uma pergunta para você, Thaís. Você falou que você trouxe o dado da pesquisa que os consumidores olham e mudam o seu comportamento de consumo. Quando você está com os alunos dentro da sala de aula, que agora, queira ou não, vocês estão formando a nova mão de obra, os novos profissionais. O fato de uma empresa ter posicionamento sustentável é um fator de atração para esse novo profissional? Ele olha também para isso? Olha e olha com muito cuidado e muito critério. Né? Então, nós temos já no nosso curso, eles já vão começar a fazer estágio e um pedido que já foi feito pelos alunos que eles querem estagiar em empresas que estejam dentro do processo da sustentabilidade. Então, você veja a consciência que eles têm. Né? E é muito interessante ver como você caminha, citando o exemplo lá da nossa, né, universidade, você caminha e você vê a calçada limpa ou as salas limpas, né? Por quê? Porque eles têm aquela consciência de que vamos separar o lixo, Então, já dentro da sala de aula, e como eu digo sempre, nós somos os formadores daqueles empregados que vão trabalhar depois nas empresas. Então, se a gente aqui dentro, né, dentro da universidade, a gente já tiver esse cuidado, e não é só na universidade, nas escolas, né? Então, os nossos alunos vão para as escolas fazendo campanhas, ajudando os alunos, né? Cuidando, mostrando qual é o valor, né, dessa reciclagem, do cuidado, né, de manter, separar o lixo e tudo. Isso é uma coisa que vale muito a pena e eu acho assim que gera bons frutos, né, para nós professores, para os alunos, para os futuros profissionais, para as empresas, né? Então isso só temos a ganhar. E eles mesmos, muitas vezes, trazem para a gente projetos criados por eles. Por exemplo, os alunos da biologia, eles são bastante ativos nisso, eles criam projetos. Professora, eu criei esse modelo aqui que é especial para a gente colocar nos andares da faculdade para coletar lacre das latinhas.
né? Então, a gente tem que incentivar essas iniciativas e adotar. Não só incentivar e deixar no papel. Adotar, colocar na nossa prática, porque foi o aluno que trouxe aquilo. Então, já é uma grande mudança de mentalidade. Vamos para um ping-pong rápido com vocês. Respostas em pouquíssimas palavras. Uma palavra que traduz sustentabilidade para todo mundo entender. Qual seria? Sustentabilidade para você remete a... Vida. Thaís. Bem-estar. Um setor que está avançando rápido e outro que está ficando para trás nessa agenda. Do que você tem acompanhado, quem tem ido rápido, absorveu rápido questões de sustentabilidade e outro que está ficando para trás? Sem generalizar, né? O setor produtivo, a iniciativa privada avança muito rápido. Algumas áreas do setor público estão ficando para trás. Eu diria assim, as novas empresas que já são criadas com esse pensamento da sustentabilidade e empresários que ainda estão com aquele pensamento retrógrado de não vamos por esse caminho. Um tempo atrás eu estava assistindo uma entrevista e o pesquisador falou que o grande problema hoje em relação à sustentabilidade, à mudança climática, é como foi divulgado. Que a gente dá lá que vai aumentar 1 grau e aquilo não causa impacto, não toca as pessoas. Que a gente deveria divulgar o que vai acontecer, né? A tragédia lá na frente. E para vocês, qual é o clássico de comunicação sobre ESG que vocês veem o tempo inteiro? O clássico que seria o correto? Não, um erro mesmo de comunicação em relação... Erro, você trazer só informações teóricas, sem mostrar a prática. Por exemplo, se um aluno tem dúvidas, não adianta eu falar para um aluno que vai aumentar 1,5, que a gente tem que cuidar. Eu tenho que mostrar para a prática, trazer para ele exemplos práticos, como aquilo vai afetar a sua vida. Da mesma forma, a sociedade. Ela tem que saber o que vai afetar a sua vida. Thaís. Eu acho que trazer um resultado, né? Mostrar um resultado. Porque a gente faz essa conversa, vai aumentar 1 grau, mas no que isso vai impactar? Porque eu nunca esqueço uma entrevista que eu vi há muito tempo atrás, uma pessoa de renome falando que por que eu tenho que cuidar das baleias, as baleias não estão nem perto de mim. Cara, como isso? Né? Então, as baleias não estão perto de mim, mas ela faz parte de uma cadeia que me atinge diretamente, né? Então, eu acho assim, mostrar um resultado. Veja o que está acontecendo em tal lugar, porque já está acontecendo, né? Então, eu acho assim que nós podemos trabalhar com resultado, dizer por que temos que arrumar, por que é perigoso aumentar 1 grau, por ano, digamos assim, por década, e mostrar um resultado, porque aí a pessoa vê, opa. Se o CEO de uma média empresa estiver escutando esse episódio, dissesse, ok, quero levar isso a sério, qual é o primeiro movimento prático que ele deveria começar a fazer amanhã? Pensar na implantação de sistemas específicos, por exemplo, o sistema de gestão ambiental, a ISO 14000, que já vai dar um panorama para ele, né, o ESG, a questão de, por exemplo, de uma verificação, por exemplo, na questão social, nós temos o relatório Ethos de sustentabilidade, que é muito importante no meio empresarial, então ele tem que começar a focar nesses sistemas e ter um treinamento, né, para o seu pessoal todo, inclusive para os diretores, para os proprietários. Desde cima, um treinamento preparando as bases da empresa para que ela possa atuar efetivamente com esses sistemas. Eu acho que começar fazendo um levantamento da sua empresa. O que eu tenho que já é sustentabilidade, o que eu posso fazer, né? Então, primeiro fazer um levantamento do que precisa ser feito naquela empresa. E aí, então, ele começar o processo todo. E para finalizar, que futuro vocês enxergam para empresas que ainda tratam a pauta ambiental só como uma obrigação? Olha, eu não diria só para as empresas. Aí é difícil eu responder só com uma palavra, viu? Não, pode ficar. Não é só para a empresa, eu acho que é para todas as pessoas. Eu acho que uma questão muito importante é o homem entender, o homem de forma geral,
homens, mulheres, todos, né, entenderem que nós não somos o ser superior na Terra, né? Então, já caiu por terra aquele conceito que o homem seria uma forma de vida superior. Somos superiores intelectualmente, mas não em termos de vida. Somos uma forma de vida diferenciada, com necessidades diferenciadas, mas não é porque nós temos essas diferenças que nós podemos deixar de lado, deixar a proteção das outras formas de vida e do restante que existe no planeta, né, de lado. Só simplesmente extraindo e usufruindo sem dar o retorno de proteção. Então, essa mudança de mentalidade é a base para que um empresário, para que um cidadão, para que as pessoas mudem a sua postura perante a vida, perante a sua vida empresarial e perante sua vida pessoal. Porque se ele, particularmente, na sua vida, ele adota a sustentabilidade, ele vai adotar na sua empresa também. E Thaís, para finalizar, que crença sobre sustentabilidade você gostaria que o mundo empresarial abandonasse de vez nos próximos anos? Que a sustentabilidade é um modismo. Eu vejo muito isso. Agora é moda você. Nossa, cara, não é moda. Isso é necessidade. Então, eu acho assim que achar que é sustentabilidade, achar que você cuidar do meio ambiente, achar que você é um ser superior, e nós não somos, nós estamos aqui nesse mundo junto com todos. Somos animais, né? Como todos os animais. E então, eu acho que parar de pensar que isso é um modismo, isso não é um modismo. Isso tem que ser a prática que todo mundo tem que abraçar, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas parassem de dizer, nossa, o modismo, vamos usar tecido sustentável. Isso é coisa de hippie. Não, isso é coisa de gente consciente. Isso é coisa de gente que sabe que ali para frente a gente vai pagar um preço, se não cuidar agora. Exatamente. A conversa de hoje mostrou que sustentabilidade não é um capítulo isolado de um relatório, mas um jeito mais inteligente de gerir recursos, marcas e pessoas. Quando a empresa troca a pergunta quanto isso vai custar, por quanto isso vai gerar valor, a discussão muda de nível. Regina, Thaís, obrigado pela generosidade em compartilhar conhecimento conosco. E você que nos ouviu, fica o convite. Escolha pelo menos uma ideia deste episódio para você levar para a sua próxima reunião de planejamento. Sustentabilidade só vira investimento quando ela entra na agenda real das decisões. Para escutar mais episódios, é só acessar a nossa playlist. Tem diversos episódios gravados com profissionais e professores da Unicuritiba. Se você ficou até agora, eu agradeço a sua participação e também assistir esse episódio, compartilhe nas redes sociais e até a próxima.